Pessoal, voltando então agora do cafezinho, vamos voltar para essa questão da capacidade de serviço e do número de montas que esses animais podem fazer ou podem realizar durante a semana. Bom, e o que seria esse serviço então? As montas propriamente ditas ou as coletas de sêmen, eu preciso estar atento porque isso aqui tem um limite. Eu não posso simplesmente sincronizar 5, 6, 7, 10 éguas e colocar esse cavalo para cobrir essas éguas todas no mesmo dia, que certamente ele vai ter um desgaste físico, vai ter um desgaste, às vezes até comportamental, e no final o resultado disso vai ser uma menor eficiência reprodutiva por desgaste ou por um manejo que poderia ser melhor desse garanhão ao longo da estação de monta. Então, o que a gente vai ver aí como um padrão é que eu deveria colocar meu cavalo para cruzar uma vez na parte da manhã e uma vez na parte da tarde. Ah, posso colocar 3, posso colocar 4? Isso vai depender muito do cavalo, da qualidade de sêmen do cavalo, qual que é a concentração do sêmen desse cavalo e, mais ainda, como que eu estou acompanhando esse manejo. Eu estou dando suporte, eu estou conseguindo manter as condições favoráveis para esse cavalo ter mais serviço, para ele ter mais montas ao longo do dia? Essa é uma questão que a gente precisa pontuar. Em geral, nós vamos trabalhar aí na casa de 2 a 3 montas no máximo por dia. Bom, o que eu preciso estar atento na avaliação do macho como reprodutor? Um exame andrológico. Você fala assim, mas esse andrológico, saindo da parte veterinária, vamos pensar no animal como um todo, no cenário e na questão que envolve o animal como um todo. Bom, qual que é o histórico desse animal? Às vezes a gente, conhecendo o histórico, conhecendo o máximo de informações possíveis desses animais, a gente já consegue responder sim algumas dúvidas importantes. Por exemplo, o animal fica estabulado ou solto no campo? Qual que é a diferença disso? Eu posso ter diferença, por exemplo, na composição ou nos componentes do sêmen, à medida que esse cavalo fica mais solto ou fica mais tempo estabulado. Quanto tempo ele está sem cobrir égua? Então esse animal, por exemplo, a reserva espermática que está lá dentro desse cavalo, ela está sendo renovada? Esse cavalo está passando por práticas de esgotamento, que a gente vai falar aí na prática? Ele já teve algumas doenças anteriores ao momento, ao dia de entrada na estação de monta? Já aconteceu alguma coisa com esse cavalo que a gente precisa saber, que a gente precisa pontuar? Bom, foi aplicado algum medicamento? Tem alguns medicamentos que podem às vezes ser aplicados por outros motivos, não tem nada a ver com a reprodução, mas em algum momento ele pode interferir na produção do sêmen, pode interferir na fisiologia do animal como um todo. E a gente precisa conhecer esse histórico de medicamentos utilizados para poder saber se isso pode ou não estar interferindo em algum resultado. Esse cavalo já possui crias? Às vezes eu estou usando um cavalo mais velho, que às vezes é de compra, eu não conheço o histórico, não conheço informações desse animal, e eu nem sei se ele teve algum filho já, por exemplo. Bom, uma pergunta óbvia, mas que a gente precisa estar atento. Porque se ele já está produzindo, se ele está cobrindo éguas, se ele está cruzando e não tem crias, eu posso acender uma luz amarela. Bom, e se ele já tem produtos, ele já tem filhos nascidos, bem criados, bem cuidados, como é que são essas crias? Como é que esses animais nasceram? Será que eles têm alguma carga ou algum problema, algum defeito, alguma qualidade que é passada de pai para filho? Eu preciso conhecer a característica desses produtos para poder decidir se eu vou continuar usando esse cavalo, por exemplo, se eu não vou continuar usando esse cavalo. Bom, ainda dentro do histórico, como é que é feita, ou como é que foi feita, como é que esse cavalo se porta na cobertura, ou como é que esse cavalo se porta numa coleta de sêmen, por exemplo. Ele tem algum trauma? Ele consegue bem cobrir as éguas? Consegue ter interação com esses animais? Consegue detectar bem a égua no cio? Então eu preciso estar atento ao comportamento que está estreitamente relacionado à fisiologia reprodutiva nesses casos. Ele tem libido? O que seria libido? Essa vontade de montar, vontade de buscar éguas no cio, faz parte da natureza do cavalo.
Às vezes tem animais, por exemplo, que são mais linfáticos ou são mais frios mesmo. Esses animais não têm, muitas vezes, libido, não têm interesse em éguas, por exemplo, não buscam éguas no cio. Então, garanhão tem que ser garanhão, tem comportamento de garanhão. A exteriorização do pênis, esse animal tem alguma lesão, tem algum inchaço, tem algum corte, tem algum machucado que não permite que ele exteriorize o pênis. Esse animal salta, por exemplo, o que é o salto? É na hora que o animal está, durante o momento da cobrição, esse animal consegue, por exemplo, realizar a monta, consegue ejacular dentro da égua, por exemplo, ou dentro da vagina artificial. Eu preciso estar atento se todas essas fases físicas, vamos dizer assim, do momento da cobertura são bem realizadas por esse cavalo para saber se... não adianta eu ter um cavalo, por exemplo, que tem muito libido, que é garanhão, mas que não consegue saltar, ou que não consegue ejacular dentro da égua ou dentro da vagina artificial. É comum a gente ver cavalos que ejaculam bem nas éguas, mas não conseguem ejacular bem na vagina artificial, por algum trauma, por alguma experiência prévia que já foi passada com a vagina artificial. Então a gente precisa estar atento na hora de comprar ou na hora de manejar esses garanhões, saber se algo desse tipo aconteceu. Bom, saindo um pouco desse cenário geral e indo um pouco mais agora no indivíduo, precisa ter um exame das estruturas do trato genital. Isso aqui, pessoal, eu vou recomendar a vocês a procurar um médico veterinário, seria a pessoa mais indicada, ou o profissional mais indicado, para poder realizar esse tipo de exame. Então, exame de prepúcio, de pênis, de testículos, da bolsa escrotal, do epidídimo. Bom, será que eu tenho um cavalo, por exemplo, com hipoplasia? Será que eu tenho um cavalo com uma fibrose no testículo? Eu tenho alguma limitação de produção celular, de produção de espermatozoide? Algum problema, alguma limitação de glândulas, por exemplo, que esse cavalo não consegue produzir os meios ou os fluidos que saem junto com o sêmen, que são liberados no momento da ejaculação? Eu preciso conhecer isso aqui para saber se meu cavalo tem essa função reprodutiva de fato funcional. Bom, ele está apto a procurar a fêmea? Ele está apto a montar? Está apto a copular? Ele tem libido? Como é que são os aprumos desse cavalo? Ah, mas isso não tem nada a ver com a reprodução. Tem tudo a ver, principalmente se os cavalos têm, por exemplo, lesões no sistema locomotor e principalmente nos membros posteriores. Só a gente pensar que o cavalo fica por algum tempo, alguns segundos ou alguns minutos, apoiado nos membros posteriores. Você tem um cavalo que sente dor, por exemplo, que é ruim de aprumo ou que tem desvios de aprumo tão intensos que fazem esse animal sentir dor no momento da monta, no momento da cobertura, provavelmente esse cavalo vai se recusar ou não vai ter tanta vontade de montar, tanta vontade de cobrir uma égua, justamente por causa desses problemas de aprumo ou de alguma lesão de casco, ou até mesmo de alguma outra situação de dor que a gente precisa conhecer. Então aí envolve toda aquela questão de saúde em geral que a gente comentou. Bom, então, novamente pontuando essa questão de saúde, e aí não só mais essa questão física de dor ou de desvio de aprumo, mas esse animal precisa de ser livre de doença. Então, novamente, cabe um exame sanitário mais detalhado, mais criterioso, para saber se esse animal passaria ou passa qualquer tipo de doença transmissível para as fêmeas. Bom, uma outra questão importante, e aí entra até muitas vezes em critérios de registro em associações, por exemplo, é se esse animal tem algum efeito genético, defeito genético. Por exemplo, o prognatismo, que seria as mesas dentárias dos animais não se encontrarem. Então isso aqui é um defeito grave que é desclassificatório no registro de animais em algumas associações. Mas não só esse, qualquer outro tipo de defeito genético que pode ser passado de pai para filho, inviabiliza o uso desses garanhões que têm esses defeitos genéticos,
justamente porque eu não gostaria de passar isso para a prole, mantendo esses genes que são indesejáveis na população. Bom, indo agora um pouco mais objetivo ainda, nesse exame andrológico eu preciso conhecer a qualidade do sêmen. Então essa análise ela precisa de ser criteriosa, precisa de ser detalhada, também por um médico veterinário, com ausência de problemas espermáticos, principalmente patologias celulares, então patologias de cauda, patologias de cabeça. Sempre que eu tenho defeitos no espermatozoide, na célula que vai fecundar, necessariamente a minha eficiência reprodutiva vai diminuir. A concentração espermática, e aí aqui é muito importante porque vai determinar, por exemplo, quantas doses de sêmen ou quantas doses inseminantes eu vou ter em um ejaculado de cada garanhão. Isso aqui é muito variável com raça, muito variável com a idade. A motilidade desse sêmen, então motilidade progressiva, como que esse sêmen se comporta na lâmina, esse sêmen anda para frente, esse sêmen anda em círculo. Eu preciso de ter células que esse motor celular ou esse flagelo que vai fazer esse espermatozoide caminhar seja eficiente, seja forte, faça com que esse espermatozoide ande para frente. E com que vigor que esse espermatozoide se move ou se locomove em direção à fecundação do óvulo. Bom, chamar atenção aqui que às vezes a gente vai comprar um animal ou comprar um sêmen de um animal que tem um laudo. E esse laudo, normalmente, ele tem validade de 60 dias. Por quê? Porque esse processo de produção espermática, esse processo de produção celular, ele é dinâmico. Então nós temos os ciclos de produção celular lá dentro do testículo do cavalo. Então esse animal pode sofrer alguma patologia após esse exame. Por isso essa validade do laudo tem que ser de 60 dias no máximo. Então às vezes eu estou comprando um cavalo que tem um laudo mais antigo do que 60 dias. Bom, será que nesse meio do caminho aí ele não sofreu nenhum problema? Então, se ele tem um laudo mais antigo, eu deveria exigir um laudo novo. Bom, pessoal, depois de visto todas essas características, a gente vai ver um vídeo de como que essas células ou como que esses espermatozoides se movimentam no momento da avaliação propriamente dita do médico veterinário. Bom, uma dúvida comum. Qual que é a melhor idade para eu começar a vida reprodutiva do meu potro? O normal, pessoal, ou o comum, seria eu começar essa vida reprodutiva desse potro a partir dos 3 anos, que é quando eu tenho um animal com estrutura corpórea e com um sistema genital mais maduro, mais bem desenvolvido. Bom, posso experimentar ele antes? Posso. A partir de 2 anos e meio, eu posso começar a colocar esse potro jovem com éguas. Desde que eu acompanhe a evolução, acompanhe o término de crescimento desse animal, acompanhe a condição que ele está dentro da estação de monta, não coloque ele numa taxa de serviço ou no número de montas semelhante a de um garanhão adulto e faça algum tipo de avaliação andrológica de conhecer o sistema genital desse potro, conhecer a qualidade espermática desse potro, para saber se dentro de cada época ou dentro de cada idade existe um padrão. Um padrão que a gente espera que esse cavalo ou que esse potro estaria. Então eu vou acompanhando, vou checando para ver se esse potro está indo dentro desses padrões. Se ele não está dentro da minha meta, por exemplo, aí eu posso buscar a causa desse problema. Será que ele está em desgaste excessivo? Será que eu não estou conseguindo suprir a demanda de nutrientes desse potro? Será que ele está com algum problema de comportamento? Será que o problema não é com ele, é com a égua que eu estou colocando para cobrir, por exemplo? Então eu preciso buscar as causas, caso eu observe que tem algum problema. Como eu disse no início, deve ser usado com um número limitado de égua, então não vou colocar ele para cobrir 2, 3 vezes por dia, por exemplo, ou vou até intercalar os dias, às vezes vou
esse potro jovem vai ser colocado para cobrir 3, 2 éguas por semana no início. E ele precisa primeiro passar por uma fase de aprendizado. Então, às vezes, eu posso pegar esse potro jovem, por exemplo, conduzir ele no cabresto e colocar numa égua mais experiente, numa égua mais calma, que não vai bater ou que não vai expressar nenhum tipo de comportamento mais arredio ou mais agressivo, para que esse potro jovem não traumatize ou não passe por uma experiência ruim antes de entrar na vida reprodutiva plena. Bom, pessoal, nesse módulo de manejo de garanhões, o que a gente tinha para abordar era isso. Qualquer dúvida, entrem lá no nosso fórum de Tira Dúvidas na plataforma. Fiquem à vontade para mandar e-mail, perguntar qualquer assunto relacionado com esse módulo. Podem ficar à vontade. Até a próxima.